Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é digno. Ele é o motivo da nossa canção. Amém, queridos? Aproveitando que você está sob seus pés, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 14, por favor. Juízes, capítulo 14, a partir do verso 1. Creio que Deus tem uma palavra de edificação para nossas vidas nessa noite, porque a palavra de Deus, ela nos exorta, a palavra de Deus, ela nos corrige, a palavra de Deus, ela promove em nós arrependimento, e o arrependimento nos transforma. Amém, querido? E o desejo do Senhor é que cheguemos à estatura de varão perfeito. É que cresçamos em graça e em conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você encontrou? Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 14 e depois, na sequência, nós vamos para o capítulo de número 16, também alguns versículos, tá bom? Então acompanha comigo na sua tradução, capítulo 14 de Juízes, a partir do versículo 1, que diz assim: E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, agora, pois, toma-a para mim por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que você vá tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma esta para mim, porque ela agrada aos meus olhos. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha acontecido. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e saindo ele do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou em suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e deu também deles a comerem, porém não lhes deu a saber que havia tomado o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os jovens. Na verdade, era somente até o versículo de número 9. Agora vamos, por gentileza, ao capítulo de número 16, a partir do versículo de número 18. Juízes 16, a partir do 18. E diz assim: Vendo, pois, Dalila que lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez agora, porque ele me descobriu tudo o que havia no seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro em sua mão. 19. Ela então o fez dormir sobre seus joelhos, chamou um homem que raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. 20. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei mais esta vez. Porém, o que ele não sabia é que o Senhor já havia se retirado dele. E então os filisteus pegaram ele, lhe arrancaram os olhos, fizeram-o descer a Gaza, amarraram-lhe a 2 cadeias de bronze e ele andava moendo no cárcere. Somente até aqui, Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua poderosa palavra.
Ó Deus, encontre lugar em nossos corações nessa noite para nos ensinar, para nos exortar, para edificar, sobretudo para glorificar o Teu nome em nossa vida. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podem tomar seu assento, por favor. Louvamos a Deus, né, amados do Senhor, por essa palavra poderosa da parte do nosso Deus. Acredito que boa maioria dentre os irmãos conhece bem a história desse homem que nós lemos, homem chamado Sansão. É muito comum, se pelo menos os adultos não conhecem, eu garanto que as criancinhas lá na salinha conhecem. Porque é muito comum, né? A irmã Ivânia, até a diaconisa Ivânia já sorriu ali para mim. Certamente ela já deve ter ministrado para as criancinhas a respeito de Sansão. De sua força, de sua coragem. E eu creio que nessa noite Deus tem algumas lições a ministrar ao nosso coração através da vida desse homem. Que, creio que como muitos sabem, Sansão foi levantado por Deus como juiz em Israel, ainda num tempo em que Israel não havia rei. As outras cidades, os outros lugares tinham reis que reinavam sobre o povo, porém Deus havia separado Israel como um povo seu, onde Deus desejava que ali se estabelecesse um regime teocrático, onde Deus fosse o governador, onde Deus fosse o rei, onde Deus fosse a autoridade junto ao seu povo. E nos tempos, então, de Sansão, Deus foi levantando juízes, dentre eles Débora, Eude, Jefté, alguns que precederam Sansão, como Eli, como Samuel também. E é interessante que no tempo de Sansão, a sua mãe era estéril. O seu pai era da tribo de Dan, uma das 12 tribos. E numa ocasião, o anjo ele aparece à mãe de Sansão. E ele se apresenta àquela mulher dizendo: eu sei que você é estéril, mas você dará à luz. Você dará à luz a um menino. E esse menino será nazireu de Deus. Acredito que os irmãos sabem acerca do nazireado, ou da lei do nazireu. O livro de Números, no capítulo de número 6, nos descreve toda essa legislação acerca do nazireu. Em poucas palavras, aquele que era separado para nazireu de Deus, ele era consagrado ao Senhor, e sobre a sua cabeça não podia passar navalha, ele não podia cortar os seus cabelos. Era um gesto, um ato de sujeição, submissão a Deus. O nazireu também não podia beber bebida forte, fermentada, como era costume da época o uso do vinho nas bebidas. O nazireu, ele não se contaminava, ele se mantinha sóbrio, porque a vida daquele que era consagrado como nazireu de Deus era uma vida completamente voltada ao serviço, a servir a Deus. O nazireu também não podia tocar em cadáver, porque o cadáver é considerado para o judeu como algo imundo, como algo impuro. E o nazireu ele não podia, então, se contaminar com algo impuro, que, como falamos, era consagrado a Deus. E eu não sei se os irmãos perceberam no texto que nós lemos, mas nós vamos observar que durante a trajetória de Sansão, homem esse escolhido por Deus, homem esse a qual Deus tinha um grande propósito, que era de libertar Israel naquele tempo das mãos dos filisteus. Os filisteus que por mais de 40 anos assolaram Israel. E Deus então resolve levantar um homem descendente da tribo de Dan, de uma família onde a mãe era estéril, não podia gerar. E Deus então, ali na madre daquela mulher, Deus faz com que ela possa conceber e vem ao mundo um homem chamado Sansão. Um homem em que Deus era com ele desde o ventre, onde quando o anjo falou com a sua mãe, o anjo também ordenou que ela
no período que estivesse gerando aquela criança, ela também se consagrasse ao Senhor. E ela fez o voto também de Nazireu no período da sua gestação. Então percebam como as coisas de Deus, elas têm toda uma seriedade. A Bíblia vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E queridos, nós temos vivido tempos onde o que mais ouvimos e vemos é a cultura do não tem nada a ver. É a cultura do vale tudo. É a cultura daquilo que tudo pode. Daquilo que vamos ao Senhor como estamos, mas permanecemos com as mesmas imundícies que vivíamos no mundo. É bem verdade que a Bíblia, o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas e Ele convida a todos para terem esse encontro com Ele. Porém, nós não podemos esquecer que o Evangelho que Jesus trouxe, o Evangelho da salvação, que esse Evangelho é um Evangelho de transformação para o homem. É um Evangelho para propor mudança de caráter, mudança de comportamento para a humanidade. Infelizmente, cada dia mais a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabemos que as profecias, elas estão a cada dia se cumprindo. Porém, a Bíblia fala, aquele que é imundo se suje mais, mas aquele que é santo, aleluia, santifique-se ainda mais. Aquele que é santo, que serve a um Deus que é santo, que busque a cada dia viver em santidade. Ainda que estejamos vivendo num mundo tão corrompido, mas que possamos entender que não somos desse mundo, que aqui somos forasteiros, então que não temos que nos incluir em tudo o que esse mundo nos oferece. Mas, voltando ao texto, nós vemos então a figura de Sansão, um homem que foi escolhido a dedo por Deus. Um homem que sobre si havia uma força extraordinária e sobre-humana. Uma força que não era dele. Se os irmãos lerem alguns capítulos do livro de Juízes, os irmãos vão se atentar a uma palavra que diz que o Espírito de Deus se apossava de Sansão. E através do Espírito de Deus, grandes coisas eram realizadas. Então, nós chegamos a ler aqui que numa ocasião o Espírito de Deus se apossa. E se apossar é diferente. A experiência que Sansão tinha com o Espírito de Deus, eu posso dizer que era algo diferente do que hoje nós temos. Embora hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo, nós sabemos que ele não habitava em ninguém, mas ele possuía Sansão. E a palavra possuir, ela significa dominar. Então o Espírito de Deus, ele dominava Sansão de uma forma tão extraordinária que aquele homem realizava feitos sobre-humanos. A ponto do texto que nós lemos dizer que Sansão se depara com um filhote de leão e ele com as suas próprias mãos ele dilacera aquele filhote de leão como quem faz a um cabrito. E aí assim, eu nunca tive a experiência nem de conseguir pegar um cabrito, que dirá dilacerar um cabrito. Então por aí a gente percebe que a experiência na vida de Sansão era algo muito grande. Era algo formidável. E onde eu estou querendo chegar para com os irmãos? Sansão, uma pessoa escolhida por Deus, dotado de grande força, de sabedoria, mas que nós vamos ver nessas passagens que lemos, que faltou-lhe o temor do Senhor. E quando a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ausência de sabedoria, ela vai levar o homem ao fracasso. A ausência de sabedoria, ela vai levar o homem à derrota. E é exatamente o que nós vimos num triste desfecho da vida desse homem, da qual Deus tinha grandes planos e propósitos para a sua vida. Sobretudo, de levantá-lo como um juiz, porque o juiz naquela ocasião, ele era a maior autoridade daquela nação. Era ele que legislava as causas do povo,
como também ele era o mediador entre o povo e Deus, porque ele também fazia papel de sacerdote. Então, observem, amados do Senhor, quão grandes eram os propósitos de Deus para a vida daquele homem. E nós vamos também, eu cheguei a sublinhar aqui na minha tradução, nesse capítulo, as vezes que repetidamente esse texto que nós lemos, ele fala que Sansão viu, que algo agradou aos olhos de Sansão. E nós vamos, querido, perceber que o livro de Mateus, ele nos fala que os olhos, eles são a candeia do corpo. Então, isso significa, como o próprio livro de Mateus registra, que se os teus olhos forem bons, se os teus olhos estiverem em bons caminhos, se os teus olhos buscarem aquilo que é correto, aquilo que é justo, todo o teu corpo terá luz. Em contrapartida, se os teus olhos forem maus, se os teus olhos buscarem aquilo que não agrada a Deus, se os teus olhos estiverem fixados naquilo que desonra ao Senhor, todo o teu corpo viverá em trevas. Não sou eu que digo. O Evangelho de Mateus está registrado. Então, amados, nós vamos observar, como o texto aqui nos falou, que Sansão, ele numa primeira ocasião, ele vai até o local chamado Tímna, e o versículo 1, e ele vê uma mulher das filhas dos filisteus. E nessa ocasião, então, ele apresenta aquela situação aos seus pais, os seus pais preocupados, porque não era apenas o fato dele ter visto uma mulher que, como ele disse, agradou aos seus olhos. Mas ele queria, inclusive, tê-la como esposa. Ao ponto dos seus pais se preocuparem e questionar a Sansão. Mas Sansão, será que não há entre o nosso povo uma pessoa, né, para que você possa tomar como esposa e continuar a nossa linhagem? Mas a resposta de Sansão foi: mas essa agradou-me aos olhos. Querido, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que agrada aos nossos olhos, mas nos distanciam de Deus. Aquilo que agrada a nossa carne, mas está nos afastando da eternidade com Deus e da nossa salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia não vai falar que o pecado é ruim, mas que o salário, o resultado do pecado é a morte. Então, muitas das vezes, aquilo que agrada a nossa vista, aquilo que nos traz prazer, aleluia, pode até nos parecer bom, mas o final é um final de treva. É um final de morte. E aí nós falamos de morte física, nós falamos de morte espiritual também. E o texto aqui, ele vai nos falar que numa ocasião aqui, Sansão, ele desce e ele chega às vinhas de Tímna. E lendo o texto, a gente pode não se deter e não perceber aquilo que o Espírito deseja falar ao nosso coração. Voltando lá, ele chegou às vinhas de Tímna. O que se produz numa vinha? O que se produz numa vinha? Vinho. E aí, Nazireu, Sansão tinha um voto de Nazireu. Uma pessoa que não devia se aproximar do vinho, de bebida fermentada. Mas o texto vai falar que Sansão desce chegando às vinhas de Tímna. E amados, nós precisamos nos ater a essas questões, que hoje em dia são tão subliminares, são tão imperceptíveis, né? Que muitas das vezes nós vamos caminhando e estamos caminhando verdadeiramente para abismos. Porque não pense, amados, que nós nos afastamos de Deus
ou que nós saímos do caminho da noite para o dia. Não, não é assim que acontece. Não se engane e não engane o teu coração, porque isso é uma mentira do diabo. O se afastar, ele é gradativo, ele é dia a dia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, 23, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É como se você tivesse que alimentar um deles. E aquele que você melhor alimentar, mais robusto e fortalecido ele vai ficar. Se você é o tipo de pessoa que você vem alimentando a tua carne vai estar muito fortalecida. Porém, saiba de uma coisa, você vai estar extinguindo o Espírito Santo de Deus que habita em você. Porque não é possível que as obras da carne, que têm uma natureza totalmente humana, elas estejam em sintonia com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida do cristão, ele precisa ser cultivado. É por isso que ele é chamado de fruto. O fruto você cultiva. O fruto você cuida. Porque se você não cuidar do fruto, ele morre. O fruto você precisa regar. Você precisa tirar um tempo para ele diariamente. Porque se você deixá-lo no sol escaldante, ele não sobrevive. Então, quando o sol está muito quente, o sol de meio-dia, você tem que tirá-lo dali e colocá-lo numa sombra. Porque senão ele não vai resistir. E na nossa vida funciona da mesma maneira. E o que acontece é que Sansão, ele começa, pelo texto que nós lemos, ele começa a alimentar a sua carne. Aquilo que agradava. Tanto que o texto ele vai repetir que Sansão viu e que lhe agradou, e que ele foi em busca daquilo que agradava aos seus olhos, esquecendo que sobre ele havia um propósito maior do que aquilo que podia agradar a sua carne. E quantos de nós também não nos pegamos em situações semelhantes a essa de Sansão? Fomos chamados por Deus, recebemos a salvação através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus, através de nós, tem um propósito de restauração, um propósito de libertação da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Mas quantas das vezes estamos tão envolvidos e caminhando rumo àquilo que tem agradado a nossa carne? Caminhando para aquilo que agrada aos nossos olhos. E ainda assim, quando somos exortados, tal como o Sansão foi exortado pelos seus pais, respondemos, mas isso agrada, isso me agrada, isso me faz bem. E amados, assim, a vida do crente, se ela não for pautada em obediência a Deus, eu te falo uma coisa, você está perdendo o seu tempo. Desculpe por ser dura, mas você está enganando a si mesmo. Porque eu volto a falar, o evangelho é evangelho de transformação. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você não está disposto a obedecer para seguir ao Senhor Jesus, Sansão, ele caminha para as vinhas de Tímna. Ou seja, ele estava indo para lugares que ele não deveria estar. E sabe o que acontece? Os lugares que nós frequentamos, ele vai revelar aquilo que nós temos procurado. Eu vou repetir isso para você. Os lugares que nós procuramos, ele vai revelar aquilo que nós estamos buscando. Se você tem desejo de estar na casa de Deus, se você tem desejo de se envolver na obra de Deus,
no evangelismo, se você tem desejo de se envolver em algo que é a tua igreja, onde você serve, onde você está cultuando ao Senhor, está tendo uma necessidade, se você tem desejo de estar lá, de se envolver, de fazer algo, de participar, de acrescentar, de colocar um tijolinho, isso está revelando o que você está procurando. Você está procurando servir melhor ao Senhor. Você está procurando se aproximar de Deus. Porque os lugares que nós caminhamos para Ele, eles vão revelar aquilo que nós estamos buscando. Como o contrário também procede, é verídico e verdadeiro. E isso, aqui no texto, se fala de um lugar físico. Mas eu posso trazer para o lugar físico, para o lugar espiritual, eu posso trazer para o lugar moral e eu posso também trazer para o lugar virtual. Os lugares que você anda, eles vão revelar aquilo que você está buscando nele. Sansão tinha um voto de Nazireu, de se abster, de não estar próximo, de não estar envolvido em bebidas fortes. E ele estava na vinha. E mais, não era qualquer vinha, não era na vinha dos judeus. A Bíblia diz que era na vinha dos filisteus. Aí eu falo também que com quem você anda vai revelar aonde você vai chegar, aleluia. As alianças e relacionamentos que você faz, elas vão revelar aonde você vai chegar. Se serão lugares de bênção ou serão lugares de destruição para a tua vida. Sobre lugar, agora me veio à mente a história que você conhece a respeito do rei Davi. A Bíblia fala que chegou um tempo onde os reis estavam na guerra. Onde os reis estavam? Na guerra. E a Bíblia fala que Davi, nessa ocasião em que os reis estavam na guerra, Davi foi encontrado no palácio. Davi foi encontrado no palácio, avistando Betseba. Quando a gente fala de lugares, quando a gente fala de obediência, quando a gente fala de sujeição a Deus. A história de Davi você conhece bem. Por conta dessa situação, Deus o perdoou, houve um arrependimento, mas a partir dali houve também uma palavra de que a espada não se apartaria mais da casa de Davi. E você sabe a arruaça que aconteceu na vida do grande rei Davi no âmbito da sua família. Mas sabe o que são essas questões, amados? Deus perdoa, perdoa. Mas nós carregamos as consequências das nossas atitudes, dos nossos atos e das nossas escolhas. A vida, ela é assim. É a lei da semeadura. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E eu creio que o Espírito de Deus, por amor, nessa noite, Ele está trazendo essa palavra que ao teu ouvido pode até parecer dura, mas o desejo do Senhor é não te perder. O desejo do Senhor é que você não perca a sensibilidade que Ele deseja que você tenha para com Ele. Porque o mundo está aí enganando a muitos. Mas você é de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus tem uma obra ainda a concluir na tua vida. Deus tem propósitos. Os céus têm propósitos para com a tua vida. E aí nós vamos perceber, Sansão, ele passa pela primeira vez, ele vai primeira vez naquela vinha, ele vê a mulher a quem seus olhos muito agradou. Na segunda ocasião, ele leva os seus pais junto com ele, né, talvez para apresentar, enfim, o texto não fala, eu conjecturando, mas diz que os seus pais
foram com ele. Numa outra ocasião, ele foi, quem sabe se não foi já para os dotes, né, do casamento. E o texto vai falar, nós lemos aqui, versículo de número 8, diz que quando ele vai novamente, né, ao encontro daquela mulher filisteia, e é muito interessante que o versículo de número 8, ele diz que Sansão saindo do caminho, é o que eu falei. As coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Elas são gradativas, sabe? As nossas atitudes, elas vão destruindo tijolinhos e tijolinhos que foram colocados. Não é assim, desviou, não. Já era um processo que estava acontecendo. E aqui o texto fala que Sansão, saindo do caminho, ele vê então o corpo do leão que ele havia matado anteriormente. E ele vê, olha bem quantas vezes o texto fala sobre visão. E nós podemos falar aqui o quanto Sansão ele foi enganado pelos seus olhos. O quanto ele foi enganado pela sua própria visão. Ao ponto de, no fim da sua vida, quando o capturaram, a primeira coisa que os inimigos fizeram foi arrancar-lhe os seus olhos. E o texto fala que ele avista o leão que ele havia matado anteriormente. Mas ele vê o corpo do leão e ele percebe também que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E o pecado, muitas das vezes, ele aparece assim para a gente. Ele aparece doce como mel. E sabe o que acontece com Sansão naquela ocasião? Ele se esquece que sobre ele existia uma aliança, um pacto de Nazireu, do qual ele não podia tocar em cadáver. E sabe o que acontece? Ele esquece também que aquele leão, ele não matou somente na força do seu braço, não. Foi o Espírito de Deus que o tomou e fez com que ele então pudesse matar, dominar aquele leão. E sabe o que eu aprendo com isso, amados? Que muitas das vezes Deus nos tira de situações e nós desejamos voltar para ela porque aquilo nos faz bem, porque tem mel, porque agrada aos nossos olhos. Sabe o que o Espírito de Deus nos fala nessa noite? Aparta-te daquilo que Deus já tirou da tua vida, para que você não se perca. Aquilo que o próprio Deus colocou sobre você, força, graça, para que você tivesse condição, porque em você mesmo não haveria essa condição, mas o próprio Deus é que permitiu, e você quer voltar novamente para o vômito. Foi isso que Sansão fez, amados. Ele se encantou porque naquele cadáver havia mel. E ele foi em busca daquilo que daria prazer. Tomou para si o mel, deu aos seus pais. E amados, o texto fala que, só para eu andar um pouquinho por conta da hora, o texto diz que Sansão, ele desejava casar com aquela mulher, mas acabou que o pai daquela mulher o enganou e ele ficou muito aborrecido. Mais à frente, ele não chegou a casar com aquela mulher, a mulher foi dada para outro homem, e ele, muito aborrecido, né, ele chegou a arrancar os portões. Percebam que Sansão não era um homem comum. Aí você pode falar assim, mas essas coisas que a pastora está falando, eu acho que são situações não para estar ministrando aqui para a minha vida, né? Não, eu sou um servo de Deus, sabe? Mas é alerta para a nossa vida, sabe por quê?
Porque Sansão não era qualquer um, não. Sansão era um homem escolhido pelo céu para libertar um povo da mão dos filisteus. Um povo que estava subjugado há 40 anos, amados. Há 4 décadas. E Deus vai lá, faz um milagre na vida da mãe de Sansão. Levanta aquele homem com autoridade, com força, com sabedoria. Um homem que eu estou falando, que o texto ali mais à frente vai falar, que ele consegue amarrar pela cauda diversas raposas. Imagina, irmãos, que isso? Pegar uma raposa não deve ser fácil. Imagina pegar dezenas de raposas e depois daquilo tudo ali, pegar todos aqueles animais e levar para as plantações dos filisteus e lá tocar fogo em tudo. Queimar o trigo, queimar os olivais. Um homem que, enfurecido por ter sido enganado, arrancou os portões, não é de uma casa não, arrancou os portões de uma cidade e lançou esses portões sobre um monte, sobre as rochas. Nós não estamos falando de qualquer homem não. Um homem que com uma queixada, um osso de um animal, ele matou 1000. O que é isso, irmãos? Nós não estamos falando de qualquer um. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a nossa vida precisa ser de vigilância. Porque a nossa vida precisa ser de se apartar da aparência do mal. Aquilo que nos parece mal, é melhor, querido, parecer bobo do que ficar muito valente e acabar caindo. Entende? E aí o que acontece é que aquele homem, Sansão, não se casa com aquela mulher, por fim ela morre. E Sansão, tão perdido, a Bíblia diz que ele chega a procurar por prostituta como sua mulher. E mais adiante, então, ele escolhe Dalila para esposa. E o texto vai falar que aquele relacionamento de Dalila com Sansão, um relacionamento pautado em quê? Em mentiras, em inverdades, em enganos, sabe? A Bíblia fala que andarão 2 juntos se não tiverem acordo. Como pode essas alianças, amados? Mas assim, nós olhamos para a Bíblia e nós ficamos estarrecidos, né? E colocamos até uma altivez em nós mesmos, falando, mas como pode? Mas muitas das vezes nós estamos semelhante àquela atitude do rei Davi. Quando o profeta chegou diante dele e começou a falar através de parábola para ele a respeito, né, daquele homem que só tinha um animalzinho e do outro que tinha muitos. E o profeta fala para ele sentencia aquele homem. E o profeta fala, pois esse homem é você. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós criticamos, nós colocamos, mas como pode? Mas nós esquecemos que muitas das vezes nós estamos incorrendo nos mesmos erros. Nós estamos tomando os mesmos caminhos. Nós estamos também sendo enganados pela nossa própria visão. Nós estamos fazendo escolhas erradas. Nós estamos esquecendo o temor ao Senhor. E passamos, sabe o quê? A viver uma vida morna. Uma vida mais ou menos. E o próprio Deus fala que ou sejamos quente ou frio. Meio termo em cima do muro, diante de Deus, não é possível. Já avançando para finalizarmos, o texto fala que Sansão, então, nesse relacionamento tóxico, ele, depois de muitas das investidas de Dalila, ele cede e ele conta aquilo que era uma aliança entre ele e o próprio Deus.
E naquela ocasião, então, ele adormecido diante dela, ela chama os filisteus, a qual ela tinha um pacto, e cortaram-lhe as suas 7 tranças. Ela então, naquela ocasião, acorda Sansão, e ele, ainda sem perceber o que estava acontecendo, ele, com toda a altivez, com toda a sua carnalidade, porque nesses textos que nós lemos, nós vamos perceber que Sansão não faz referência a Deus, Sansão não convida a Deus para as suas escolhas, para as suas decisões. E mais uma vez o texto aqui, ele vai falar já no capítulo de número 16, ele vai dizer no verso de número 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele desperta do sono e ele diz, sairei eu ainda mais essa vez como antes, e me livrarei. Entende isso? Entende as palavras dele? Era como se ele tivesse já habituado a agir segundo o seu próprio instinto, segundo a sua própria vontade, segundo aquilo que ele queria fazer e ponto final. E ele diz, mais uma vez eu vou me livrar como me livrei antes, né? Eu tenho a força, eu matei 1000 com uma queixada de jumento, eu lancei portões a metros de distância. Só que o mais triste nessa história está registrado aí no próprio versículo de número 20, parte B, que diz assim, porém, o que ele não sabia é que o Senhor já tinha se retirado dele. Aí eu me lembro do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um espírito. Cria em mim um coração puro, um espírito reto. E não retires de mim o teu espírito. A preocupação do salmista. E aqui, Sansão não se dá conta que gradativamente ele foi alimentando a sua carne, foi fortalecendo a sua carne e dia após dia extinguindo o espírito que se apoderava dele. Ao ponto de chegar uma ocasião onde ele não se deu conta e ele achava que podia contar com a sua força, com a sua sabedoria, com o domínio que ele tinha sobre tudo. E não percebeu que Deus já havia o rejeitado. Que Deus já não estava mais na vida dele, na vida daquele homem que Deus escolheu e levantou para uma grande obra, mas que resolveu agir através da sua própria concupiscência. E Deus então se aparta da vida de Sansão. Logo, os filisteus chegam, o prendem, ele já não tinha mais a força de antes. Como eu falei, a primeira coisa que os inimigos, ao prendê-lo, furam-lhe os olhos, tira-lhe a visão. Aquilo que ele sempre se vangloriava. Eu vi, me agradou, os olhos lhe são furados. Ele perde por completo aquilo que ele tanto se vangloriava. E ele passa a ser escárnio, passa a ser vergonha. Ele vai para um cárcere, depois ele vai para um ginásio, ser exposto para cerca de 3.000 pessoas, desonrando ao Deus que o chamou, ao Deus que o separou, ao Deus que o estabeleceu como juiz. E ali ainda, num suspiro final, como a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se estende de geração. Deus, ele é longânimo, né? A longanimidade de Deus, ele clama naquela ocasião a Deus. Deus, ele, então, lhe restitui a força. E a Bíblia fala que ele morre, mas ele mata muito mais na sua morte do que em vida. Mas triste fim de um homem que foi chamado por Deus para
uma grande obra e para uma vida de propósito. E amados, eu já encerro por aqui, apenas ministrando ao nosso coração nessa noite acerca do arrependimento. Acerca de que Deus ele tem nos dado nessa noite uma chance. Eu não digo que você, como Sansão, saiu do caminho, não. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é que aos poucos, muitas das vezes, nós vamos perdendo a sensibilidade para com Deus. E para com aquilo que Deus deseja em nós e através de nós. E aí nós vamos ficando acomodados. E nós vamos entrando pelo que não tem nada a ver. E nós vamos deixando as boas obras. E nós vamos esquecendo do primeiro amor. E nessa noite eu creio que o Espírito de Deus nos reúne aqui. Para mostrar o quanto Ele nos ama. Para mostrar o quanto Ele é longânimo e Ele tem um zelo especial para com a minha e para com a tua vida. A ponto de não desejar nos perder. Jesus, Ele amava a multidão, sim. Mas Ele desejava muito mais a proximidade daqueles que estavam com Ele de forma irrestrita. Porque muitas das vezes a multidão o acompanhava querendo apenas a sua bênção. Alguns querendo aquilo que aconteceria talvez depois daquele grande discurso. Talvez o banquete de onde sobejavam os pães e os peixes depois de todos se alimentarem. Jesus amava a multidão, sim, a ponto de dar a sua vida pela multidão. Mas não se esqueça que Jesus nutria um relacionamento muito mais íntimo com alguns. Aqueles que se aproximavam dele sem reserva, sabe, sem ter nada na manga, sem ter nada a esconder, sem ter nada a ocultar, mas que se entregavam de forma irrestrita. Percebam que para dormir, para comer, para caminhar com Jesus, não era multidão, eram 12. Perceba ainda que para orar com Jesus nem eram 12, eram 3. E perceba que para reclinar a cabeça no seu ombro, era 1. Eu quero te convidar nessa noite a ser como esse, como João. Que tinha tanta intimidade, que se entregava, sabe, de uma forma tão tremenda, que era aquele que reclinava sobre o peito do Senhor Jesus. Esse é o motivo que Ele nos trouxe aqui nessa noite, para reatar essa aliança conosco. Reatar essa sensibilidade que os dias maus nos fazem às vezes perder. Que a caminhada tende a esfriar. Mas nessa noite você está recebendo algo da parte do Senhor aí para a tua vida, para o teu coração de uma maneira muito íntima. Porque eu sei que o Espírito de Deus ele está falando de uma forma muito particular a cada coração nessa noite. E que você possa reter essa palavra, amém? Que ela possa promover a transformação que você precisa em Cristo Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra com fé, aplauda ao Senhor, agradeça a Ele pelo amor, pelo cuidado para com a tua vida.